Os seus estudos caem no final do ano, seu rendimento diminui, você começa a procrastinar mais, se sentir mais cansado, com menos energia para estudar? Quer mudar isso? Então fica comigo até o fim desse vídeo. Meu nome é Mayra Blanes, eu sou auditora do TCU, eu sou a única mulher no Brasil 2 vezes aprovada nesse concurso. Sou também coach para concursos e depois dessa minha trajetória aí pelo mundo dos concursos como concurseira, eu decidi colocar tudo que eu aprendi, tudo que eu vim estudando também sobre técnicas de estudo, sobre mentalidade, sobre inteligência emocional, para te ajudar a chegar lá também a conquistar o grande cargo público que você sonha. E vamos conversar aqui então nesse vídeo hoje sobre essa questão essa baixa de energia que a gente tem, essa procrastinação maior, esse desânimo que dá às vezes no final do ano, né? Como fica mais difícil de bater as nossas metas, de continuar na mesma frequência, na mesma cadência de ritmo de estudos que a gente vinha aí durante o ano. Isso é muito comum de acontecer e tem 2 motivos principais. O primeiro deles, e o mais óbvio e o mais superficial, digamos assim, é que sim, é uma época que tende a ser mais atribulada mesmo, mais cheia de compromissos, mais cheia de tentações, digamos aí, né? E mais cheia de pressões também da família, de amigos, do trabalho, de colegas, enfim, para que você participe de todos os eventos. Quem tem filhos aí tem essa época dos eventos da própria criança, na escolinha, não sei o quê, mas todo mundo, né, vai ter de uma forma ou de outra uma pressão maior para participar de happy hour, de confraternização de final de ano, de amigo secreto, disso, daquilo. E aí fica mais difícil mesmo. Por um lado, talvez porque você queira participar de tudo isso e fica se sentindo culpado, fica achando que não pode, que precisa estudar. E por outro lado, às vezes você nem quer participar de tudo aquilo, mas fica se sentindo aí constrangido, sem graça, sem jeito de falar que não. Então, 2 pontos pra gente ter atenção aqui para resolver essa primeira causa maior aí que atrapalha os seus estudos durante essa época de final de ano. A primeira é você fazer uma lista de tudo que precisa ser feito, dos compromissos, das coisas novas, né, que acontecem nessa época, e prioriza o que realmente é mais importante para você. Não abre mão de tudo, sabe? A não ser que você realmente não queira, não faça sentido para você não gosta de Natal, Ano Novo, enfim, não quer participar de comemoração nenhuma, tá tudo bem. Mas se isso for importante para você, escolhe 1 ou 2 eventos aí que sejam mais relevantes, que você realmente faça questão e vá sem culpa. E o outro ponto é aprender a dizer não para o que não faz sentido para você, para o que é só pressão das outras pessoas, ou para o que realmente não cabe na sua agenda, que talvez se você não tivesse nesse projeto de aprovação, você até poderia ir, teria mais tempo, mas não é prioridade para você agora. Tem que aprender a falar não. E por que falar não é importante? Vou aproveitar aqui esse gancho para falar desse tema, porque falar não é algo muito simples de se dizer na teoria, né? De você, vai lá e fala não, fala que você não vai e pronto. Mas eu sei que na realidade é uma dificuldade muito grande para a maioria das pessoas. Eu já passei muito por isso também. Eu já tive muita dificuldade de dizer não. Um dos grandes pontos que pega aí, né, pra gente com essa questão do dizer não, é mais uma vez o bendito do pensamento dos extremos, sabe? É como se a gente ou tivesse que dizer sim pra todo mundo, aceitar tudo que nos pedem, pra ser o bonzinho, pra ser a pessoa legal, pra ser a pessoa querida, ou se a gente disser que não, a gente tá sendo estúpido, grosso, dando patada, o outro não vai gostar da gente, isso e aquilo. E não são esses 2 extremos, sabe? Você pode e deve falar com jeito, falar que não pode, mas agradecendo a pessoa. Tem até uma estruturazinha, né? Um passo a passo de você primeiro agradece ela, elogia. Poxa, que legal que você lembrou de mim, fico muito feliz que você faça questão da minha presença, gostaria muito de ir. Mas, nesse momento, eu não tenho como ir. Você não precisa nem ficar justificando, sabe? Só pode dizer, nesse momento não é uma prioridade pra mim, ou nesse momento eu não tenho como ir, nesse momento eu tô ocupado com outras coisas. Aí você encerra agradecendo de novo e desejando que ela tenha um bom evento. Mas eu te agradeço muito e eu tenho certeza que seu evento vai ser legal, tenha um ótimo Natal, boas festas, enfim. Então a gente pode falar o que a gente quiser para qualquer pessoa, desde que seja com jeito. E aí você pode me dizer assim, Mayra, tudo bem, mas aí, mesmo eu falando com jeito, o outro pode ficar chateado comigo. Pode, mas isso é do outro, tá? Tem o que é nosso e o que é do outro. Você não tem controle sobre o que o outro vai achar. A sua responsabilidade é ser sincero com você mesmo primeiro, priorizar o seu tempo primeiro, o que é importante para você,
e depois comunicar isso para o outro de uma forma gentil, cortês, né? Pode usar esse passo a passo que eu te ensinei aqui agora. Se o outro mesmo assim não entender, ficar com raivinha, ficar chateado, te xingar, etc., isso é só um indicativo que essa pessoa não te entende, não te apoia de verdade, não, às vezes não é nem por mal, mas que ela tá só pensando no que é importante para ela e não tá aberta para ouvir o que é importante para você também. Então não se sinta mal com isso, tá? Aprenda a dizer não e a desapegar da reação do outro. É assim que a gente resolve esse primeiro ponto. Mas então, retomando, né, a gente está falando de por que dá uma baixa muitas vezes no final do ano, e 2 motivos. O primeiro é o mais óbvio, que tem mais compromissos, mais pressão, etc. E o segundo, talvez não seja tão óbvio assim. Eu não sei se você já se atentou para isso, se você já ouviu falar sobre isso antes, mas o nosso cérebro percebe o tempo em ciclos. Então, qualquer período delimitado de tempo que seja significativo para você, ele vai ser percebido como um ciclo, desde 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, até 1 ano, ou mesmo outros períodos, né? Um exemplo que eu dou é que lá no TCU, por exemplo, o nosso semestre para fechamento de metas não é de acordo com o ano calendário. A gente fecha as metas em 31 de março e depois 30 de setembro. Então essas são as nossas datas ali de fechamento, a gente percebe como encerramento do ciclo do período de trabalho ali. E o que acontece quando a nossa mente percebe algo em ciclo? Quando você está fazendo algo dentro desse período de ciclo que é importante para você, que é urgente, ou que você gosta muito, que é importante sem autossabotagem, que você sabe ali que você tem uma urgência percebida mesmo muito real, você percebe o fechamento do ciclo, você quer dar o seu melhor, dar o seu máximo, dar o seu gás para fazer o máximo que você puder ali naquele período. Esse é o caso, por exemplo, de quem vem estudando muito bem no pré-edital, tá muito bem preparado para a prova, sai o edital, a pessoa tá motivada, tá indo bem, naquele período ela tá percebendo como o fechamento desse ciclo, né, desse período de estudo, para essa prova especificamente, entre o edital e a prova, ela quer fazer o melhor, estudar muito bem para poder dar o seu máximo ali, aproveitar cada período desse finalzinho desse ciclo. Lá no tribunal também, eu acabei de comentar aqui com você, quando tá chegando próximo do nosso fechamento de ciclo, a gente trabalha, né, constantemente durante o ano, mas naquela última semana, 2 semanas antes de fechar, a gente dá um gás maior ainda para tentar concluir todos os processos que for possível, para que a nossa secretaria fique com uma nota boa, que a gente tenha uma nota boa de desempenho também. Então, a gente percebe aquilo como urgente, importante e manda ver. Só que tem um outro efeito também de quando a gente olha para o tempo com essa percepção de ciclos. Essa percepção que eu digo não é algo tão consciente assim. A nossa mente já percebe dessa forma, mas nem sempre a gente está presente para isso. Quer um exemplo? No final do dia, vamos supor que você está trabalhando e você sai às 6 horas. Deu 5h30, você fala assim, já não vou nem começar essa outra tarefa aqui, porque já são 5h30 mesmo, não vai dar tempo de acabar, eu deixo para amanhã eu faço. Em vez de já começar e já adiantar, para que amanhã você só termine, só conclua mais rápido, não, beleza, você não fica com essa sensação, já tá acabando o dia, vou dar uma olhadinha no e-mail aqui, vou dar uma navegadinha aqui nas redes sociais e tal, vou dar uma desopilada, afinal de contas já tá acabando o dia e tá tudo bem, não vou deixar isso para amanhã. A mesma sensação do final de semana, e por isso que tem o famoso sextou, né? A gente fica a semana inteira lá trabalhando ou estudando ou o que quer que seja, vai chegando a sexta-feira, a nossa mente vai percebendo aquela coisa de fechar mais um ciclo temporal, que é o da semana, já começa a antecipar aí o descanso do final de semana. Então, já percebeu que na sexta-feira, se você voltar para trabalhar depois do almoço, parece que esse período da tarde de sexta tende a não render mais, porque você já tá sua mente já tá fechando aquele ciclo daquela semana e você já tá, não, deixa pra segunda-feira eu faço isso daqui. E essa é a mesma coisa, a exata mesma coisa que acontece no final de ano. Sua mente já começa a perceber que, não, mas já tá acabando esse ano mesmo e vamos deixar pro próximo. Só que acontece, quanto maior é o período que você tá percebendo como um ciclo, mais tempo você desperdiça. No primeiro exemplo que eu dei, esse exemplo do dia, do finalzinho do dia ali, sei lá, você jogou fora ali, entre aspas, desperdiçou uma meia hora, 1 hora, ok, mais ou menos. Né? Na semana, na sexta-feira, final da sexta, que já não rende muito bem, você desperdiçou aí meio período, tá. Agora, quando a gente tá falando do ano,
você desperdiça entre 1 e 2 meses ali, na melhor das hipóteses, 2 semanas. Isso para quem sente esse efeito, né? Eu sei que não é para todo mundo, mas se você tá comigo até agora, eu acredito que isso esteja fazendo sentido para você. Então, já vai chegando novembro, a gente já fala, meu Deus, o ano já acabou, não dá tempo de fazer mais nada. Agora, uma coisa curiosa, volta aqui comigo. Por que que em alguns casos a impressão do fechamento do ciclo nos faz dar um gás, render mais, dar o nosso melhor, dar aquele sprint final, e em outros casos nos faz, vou largar isso aqui de mão, isso aqui ano que vem eu faço, ano que vem eu vou fazer melhor, ano que vem eu vou fazer direitinho, esse ano não dá mais tempo mais mesmo. Por que essa diferença, né? Porque no segundo caso, quando a gente não tem urgência, fica mais difícil mesmo, e esse é um dos grandes desafios de quem estuda para concurso, é estudar com consistência todos os dias direitinho, sem você ter ali aquele prazo, aquela data certa da prova para te pressionar, digamos assim. Nesse caso, uma pressão boa, né? Uma pressão de incentivo. E também porque, no fundo, você não quer de verdade fazer aquilo ali. Não é que você não queira o resultado, tá? Se você está estudando, se você se propôs a estudar, você quer ser servidor público. Mas o processo de estudar tem algo que você enxerga como muito sofrido ou muito penoso, ou alguma questão aí que a gente já conversou no outro vídeo sobre como você se motivar, né? Que eu falei sobre para se motivar você precisa entender o que é que te desmotiva. Aqueles mesmos pontos cabem aqui. Se você tem alguma coisa ali interna de falta de autoconfiança, de achar que não vai dar certo, de achar que não vai conseguir, ou de achar que o concurso não é a melhor opção, ou de ter algum ganho indireto aí, secreto, escondidinho em ficar como você está, ou da própria questão de enxergar como sofrimento mesmo, né, ver o processo de estudar como algo muito penoso, a sua mente vai simplesmente usar essa questão do encerramento do ciclo, no caso, o encerramento do ano, como mais uma desculpa plausível, justificativa, para que você acelere, tire o pé do acelerador, desacelere, na verdade, né, para que você desacelere, para que você tire o pé aí, pare de estudar, ou diminua muito, ou comece a enrolar mais, procrastinar mais, porque no fundo, tem algo ali impedindo que você precisa lidar com aquilo. Então, como é que a gente resolve isso, né? O primeiro ponto é trazendo para consciência. Agora você já sabe que é normal dar uma molezinha aí no final de ano, dar um desânimozinho, mas agora você sabe que é porque a sua mente está enxergando, como o ano está acabando, ela está enxergando isso como, opa, está fechando um ciclo, então ela começa a me convencer que deixa pro ano que vem. Como você não quer assumir ainda, né? Eu não quero fazer isso daqui. Talvez você não esteja nem consciente de que no fundo você não quer. Ou não quer o processo, né? Às vezes não quer nem o resultado, mas isso já é uma outra conversa. Como você não consegue assumir isso, você se sentiria muito mal de falar mesmo com todas as letras, assumir oficialmente. Olha só, não vou estudar para concurso, não quero isso para mim mais, pronto, chega, acabou. Somente para que você não fique lidando com as consequências ruins de se sentir, vou sentir que eu tô fracassando, que eu tô desistindo, que não sei o quê. Ela faz o quê? Ela usa aí esse artifício de então é o seguinte, a gente não vai desistir. Não, a gente não tá desistindo, não. A gente tá só jogando pro ano que vem. Porque no ano que vem a gente vai estar descansado e vai estar tudo bem. E aí nós vamos ser uma máquina de estudo. Eu tô falando aqui nós é como se fosse você e a sua mente, né? Mas você pode pensar na primeira pessoa mesmo, tá tudo certo. Então, ano que vem eu vou ser uma máquina de estudo. Ano que vem eu vou mandar ver e vai ser uma maravilha. É fácil acreditar nisso no final do ano. Só que quando o ano vira, e aí? É muito difícil que aquilo se cumpra, porque não é o hábito de estudo ser uma máquina de estudo, eu tô usando essa metáfora aqui, uma brincadeira, mas isso dá pra valer estudar sério, não é algo que você conquista assim, só porque virou o ano, é algo que vem do hábito, né, igualzinho à academia, é igual você começar lá com as cargas mais baixas e vai com consistência, treinando direitinho sempre, você vai aumentando até se tornar aí, né, ter um bom rendimento. O estudo é exatamente a mesma coisa. Então, quando você já tem consciência de que isso vai acontecer, você precisa trazer para a autopercepção, opa, peraí, tô sentindo desanimado, tô sentindo que, um cansaço, um desânimo, vontade de deixar quieto, vontade de retomar ano que vem,
você já sabe agora, isso é normal, isso é porque a minha mente está tentando me convencer de que o ciclo tá fechando e que é melhor deixar pro ano que vem, que tá tudo bem deixar pro ano que vem, não vai ter problema. E aí, tendo essa consciência, agora você pode escolher. Beleza? Eu vou entrar nessa, eu vou deixar mesmo quieto, vou perder esse tempão aqui, ou eu vou escolher um outro pensamento, uma outra atitude. Eu vou escolher, falar, não, beleza, mente, já entendi qual que é a tua aí, mas fica quietinha porque a gente vai estudar sim. Hoje é só mais um dia como outro comum. Né? Porque pensa, não faz sentido. Quando vira o ano, 31 de dezembro, eu tô, nossa, acabado. 1º de janeiro, opa, agora eu tô novo de novo. Faz sentido, sim, pela percepção que a gente tem do tempo, mas se você for pensar, foram 24 horas que passou da mesma maneira. Então, traga para sua consciência e repita para você mesma que não, eu quero fazer, eu vou fazer, isso é só mais um mecanismo de autossabotagem, de procrastinação que a minha mente está criando, e volte lá a se conectar com o que te motiva, né? Dá uma olhadinha no outro vídeo para relembrar desses pontos, e é assim que você vai vencer a procrastinação, o desânimo e a queda de energia do final de ano, beleza? E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá o seu joinha aqui, compartilha com outras pessoas que vão aproveitar essa mensagem também, e eu te vejo na próxima.